Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, como o irmão leu aqui na Torá, nós estamos na Parashá Haazinu, deem ouvido. Parece que Deus está até pedindo, né? Seja sábio, dê ouvidos, né? Abra teu ouvido, teu entendimento. É a 54ª porção semanal que nós estamos juntos no novo ano de 5.785 da criação do homem na face da terra. Se seguirmos, se essa conta estiver correta, nós temos 6 dias trabalhando, no 7º descansa na semana, e no milênio nós temos 6 milênios trabalhando, no 7º descansamos, ou seja, no 7º entra o milênio shabático. Amém? Pode ter algum erro aí de cálculo, provavelmente tem, mas pode ser que seja próximo. Pode ser que estejamos nos 6.000 anos já, tá bom? Se não estamos, também próximo. Glória a Deus, meu irmão. Você que está aí querendo logo que tudo acabe, que está com pressa, né? Não tenha pressa, porque tudo que Deus faz, Ele faz no tempo certo. Amém? E essa paraxá é muito bonita, ela é quase uma despedida de Moisés. Vai de Devarim 32, 1 a 52, a Haftará, que é a porção dos profetas, é 2 Samuel 22, 1 a 51. E a porção do Brit Hadashá, tem vários, é Romanos 10, 14 a 21, é João 20, de 1 a 31, e Hebreus 12, 28 a 39. Uma carta que eu aconselho todo mundo ler é Hebreus. Você entende com profundidade as coisas que Deus mandou Israel fazer. Amém? Leia mesmo. Então, essa paraxá mostra Moisés, servo de Yud-Heh-Vav-Heh, em seu último ato profético, cheio do Ruach HaKodesh. Amém? Moisés era cheio do Espírito de Deus. E ele vai fazer um ato profético como um cântico. Isso é tremendo. Não tem gente que começa a cantar e profetiza? Hein? Foi assim com Moisés. Veja lá em Devarim 32, 1. Inclinai os ouvidos, ou deem ouvidos, ó céus, falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Olha que coisa interessante. Neste cântico, Deus começa intimando céus e terra para estarem como testemunho daquilo que ele fez em favor do povo de Israel. Você nota que Deus sempre vai chamar como testemunha da obra dele céus, terra, ou seja, toda a sua criação. Amém? Então, veja em Devarim 32, 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. O interessante é que Deus sempre tomou céus e terra, toda a sua criação, como testemunha daquilo que ele faz. O dia do juízo, ele vai chamar as testemunhas, céu e terra e toda a sua criação. Testemunha é pessoa chamada a depor a respeito do que presenciou. As gerações hoje não presenciaram o que ele fez lá no Egito, mas a natureza presenciou. Amém? Será que a natureza vai falar? Então, o jumento não falou? É uma pessoa que prova a veracidade de algum fato ocorrido. E Deus tem sempre sua criação como testemunha. Veja também em Devarim 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. A bênção e a maldição. E Deus aconselha, escolhe, pois, a vida para que viva tu
e a tua descendência. Veja no Salmo 50, versículo 4. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Eu não falei para você que ele vai chamar as testemunhas no dia do juízo? E quem são as testemunhas? Céus e terra. O rio, o mar, o deserto, o sol, a lua, as estrelas, todos viram o que Deus fez na face da terra em função do seu povo. Então, no dia, ele vai intimar essas testemunhas. Amém? Já prestou atenção nisso? Então, no dia do julgamento de Israel, toda a criação estará presente, testemunhando o que nosso Pai Celestial fez em favor de seu povo santo. E o espírito de Yud-Heh-Vav-Heh continua dizendo pela boca de Moisés que a doutrina ou a palavra dele caem como chuva e chuvisco sobre a terra. Ou seja, a sua palavra é uma bênção provida por ele sobre os homens. É como a chuva que rega a terra. É uma bênção. Veja em Devarim 32, 2. Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre elva. Olha que maravilha. Deus quer que nós venhamos a entender e a crer que a palavra dele é que faz a vida existir, fluir e prosperar sobre toda a terra. Amém? A vida ela não veio existir por um acaso. A vida veio existir na terra por causa da palavra de Deus. Amém? E ele toma como exemplo um elemento criado por meio de sua palavra, a chuva, para que você compreenda que a água da chuva tem na criação terrena de Yud-Heh-Vav-Heh a mesma função semelhante à sua palavra. Assim como a chuva cai do céu e faz brotar a erva no campo, assim também a palavra de Yud-Heh-Vav-Heh, quando sai de sua boca, faz brotar aquilo para que ela saiu. A gente sabe, a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Veja em Isaías 55, 10 a 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Amém? Você confia na palavra de Deus ou pensa que o livro de Deus é histórico? Quando você fala que o livro de Deus é histórico, você está tirando o poder e a autoridade da palavra de Deus. Você está dizendo que Deus fala e tudo já passou e não precisa mais daquilo. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. Tudo aquilo que Deus falou pela sua boca vai acontecer. Amém? Porque Deus não fala à toa como a gente, né? Eu costumo dizer que a gente chega sexta-feira cansado do trabalho, vamos jogar a conversa fora. Deus não joga a conversa fora. Deus, quando abre a boca, move o universo, meu irmão. Amém? Quando ele disse, haja luz, houve luz. Você já viu a complexidade da luz? Já teve essa curiosidade? Luz é uma onda. Eita, já começou a complicar. Mas eu estou vendo ela, rapaz. Está vendo porque aquela onda choca nos seus olhos. Porque se ela não chocar em nada, você não vê. Você podia perguntar assim, Rafael, por que tem tanta estrela e o universo é negro? Porque a luz sai e não tem onde chocar. Por que nós enxergamos? Porque ela bate nos nossos olhos. E ele disse, haja luz e houve luz. E quando ele disse, haja luz, houve luz, clareou tudo?
Ele não tinha criado terra e coisa ainda. Havia trevas na face do abismo e disse Deus, haja luz e houve luz. Depois Deus foi criando, aí sim botou a terra aí, a onda bateu na terra, aí começou a iluminar. Deu para entender? Que coisa tremenda. Hein? E está aí até hoje. Se você firmar o olho assim e falar, some luz, ela some. Deus é poderoso, né, meu irmão? A palavra de Deus não volta vazia. E nesses tempos modernos, em que Israel está em guerra, em defesa de sua existência na terra de Canaã, que Israel não está em guerra para conquistar nada. Israel está em guerra em defesa da sua existência. Inclusive o exército de Israel é chamado de exército de defesa de Israel. Amém? Ah, mas ele invadiu o Líbano. Mas não é para conquistar o Líbano. Israel não quer o Líbano. Israel só quer tirar o Hezbollah do Líbano, só isso. E depois ele volta para a terra dele. Ou seja, está se defendendo dos ataques do Hezbollah. Não é? Então, nesse tempo de guerra, nesse tempo moderno de guerra, Israel está em guerra em defesa da sua existência na terra de Canaã e frequentemente enfrenta o quê? Crítica da comunidade internacional em relação às suas ações de defesa. O Hezbollah e o Hamas podem jogar bomba à vontade, mas aí a comunidade internacional fica falando que não, Israel, não reage não, porque é desproporcional. Mas jogar bomba em Israel pode. Pode fazer atentado, matar todo mundo. Mas na hora que Israel vai reagir, o que a comunidade internacional fala? A ONU se reúne, mas quando o Hezbollah joga bomba lá em Israel e Hamas, a ONU não se reúne. Não é? Especialmente em conflitos com o grupo terrorista Hezbollah e Hamas e outros, patrocinados pelo Irã, que buscam a extinção do Estado judeu. Entenda, eles não querem 2 estados, eles querem a extinção da nação de Israel. O líder do Irã lá falou que ele quer varrer Israel do mapa. Amém? A gente precisa prestar atenção nisso. O Senhor chama Israel e nós para a lembrança do passado, por meio do cântico profético de Moisés. Olha o que o Senhor diz em Devarim 32:7. Lembra-te. Parece que os meios de comunicação nem sabem disso, mas você, igreja, sabe. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Deus está falando o quê? Que tem uma memória que traz recordação do que aconteceu no passado. E você precisa acessar esse banco de dados. E muita gente não acessa. As nações não sabem, elas não procuram o passado e elas não sabem nem por que Israel está ali. Para eles, Israel é invasor. Mas se você buscar o passado, você vai ver que quem invadiu não foi Israel, mas os árabes. Amém? Deus está pedindo para que olhe para o passado. O Senhor está chamando a lembrança para que todos saibam, no mundo todo, que foi Ele, o Criador dos céus e da terra, que tirou Israel do Egito e o colocou aonde? Em Canaã. Olha aí, terra da promessa, chamada hoje erroneamente de Palestina, até pelos cristãos, infelizmente. Porque Palestina não tem na Torá, não tem no Taná, não tem nos evangelhos. Então, Palestina desconecta a nação de Israel da sua terra.
Porque você lê no Taná, Canaã, o pessoal está falando de Palestina, você não consegue fazer o quê? A conexão. Amém? Então, está errado, não é Palestina, é Canaã. Quem colocou o nome palestino foi o imperador romano, irado com Israel. Colocou o nome do inimigo de Israel, Filisteu, que com o tempo virou Filístia, Palístia, Palestina. Amém? Para irar Israel e desconectar Israel da terra. Inclusive mudou o nome de Jerusalém. Tá bom? Tem que ficar ligado. Você tem que acessar o passado, porque senão você fica perdido. Veja em Êxodo 13 a 14. E quando teu filho te perguntar no futuro, ó, nós estamos no futuro. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: "Que é isso?", responder-lhe-ás: "O Senhor com mão forte nos tirou do Egito, da casa da servidão." Para quê? Levítico 25, 38. Eu sou Yud-He-Vav-He, seu Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Elohim. Olha, ó. Se você ler a Torá, você vai ver que Israel está em Canaã, porque foi Deus que o colocou lá e deu aquela terra para eles. Ainda que as nações modernas não aceitem e alguns requeram esta terra ou parte dela, ainda que os árabes convençam todo mundo de que Canaã era deles e queiram tirar o Estado de Israel da terra, Israel nunca mais, digo a você, nunca mais deixará de ser nação em Canaã. Sabe o que é nunca mais? É nunca mais. Rafael, mas está aquela guerra toda. Guarda no teu coração. Israel nunca mais deixará de ser nação em Canaã. Sabe por quê? Porque o Criador falou. Jeremias 31, de 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramam as suas ondas. O Senhor dos exércitos é seu nome. Olha, presta atenção. Se esta ordem estabelecida falar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Dá para falhar isso? Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima. Sabe o que a ciência está tentando? Medir os céus lá em cima. Mas pergunta a você, conseguem? Porque o universo está sempre em expansão. E Deus falou o quê? Sou eu que desenrolo os céus. Ó. E sondado os fundamentos da terra cá embaixo, o homem consegue chegar no núcleo da terra? Também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Israel jamais deixará de ser nação diante dele. E Israel e a igreja verdadeira de Yeshua não podem perder de vista ou esquecer-se desta verdade absoluta. Disse Israel, pasmem, porque existem alguns grupos, como Neturei Karta, é o nome, é uma seita ultra-ortodoxa, e o grupo Sadmar, comunidade racídica, que são contra o Estado judaico atual na terra de Canaã. Estão dentro de Israel e são contra Israel. Cuidado. E existem grupos que se dizem cristãos, que afirmam que a igreja cristã substituiu a Israel nos planos de Deus e que o Estado de Israel não deveria existir. Sim, existe tanto em Israel como na igreja, por isso que eu falei, nem Israel, nem a igreja verdadeira de Yeshua podem esquecer essa verdade absoluta. Presta atenção,
Foi o Criador que plantou Israel na terra de Canaã. Se não, meu irmão, seremos convencidos pelo espírito do mundo antissemita e nos pegaremos lutando contra o próprio Criador. E eu tenho uma notícia para você: brigar contra o Criador não faz bem para a saúde. Não faz bem. Você pode ter o melhor plano de saúde, com helicóptero e avião e tudo. Não faz bem para a saúde. E eu diria a você que isso não será também uma boa ideia. É um suicídio. E mais, quando alguém te perguntar por que Deus fez assim com esse povo, ou por que o Senhor protege Israel e deu uma terra a eles, por quê? Por quê? Você já perguntou isso? Sabe qual é a resposta para você dar? Salmo 44, de 1 a 3. Presta atenção. Ó, Iude Reva Virreia, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Tu expeliste as nações com a tua mão, mas a eles plantaste. Afligiste os povos, mas a eles estendeste largamente. Pois não foi pela sua espada, ou seja, não foi pela espada de Israel que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz do teu rosto, porquanto te agradastes deles. Se alguém te perguntar por que Deus fez isso com Israel, porque Deus se agradou dele. O que você tem com isso? Yeshua não falou isso acho que com Pedro? E o que será com João? O que você tem com isso? Vai cuidar da sua vida, rapaz. Por que Deus fez isso com Israel? Porque Deus se agradou de Israel e acabou. Ele é soberano e é Senhor dos céus e da terra. Ele se agradou de Abraão, Isaque e Jacó e de suas descendências. Os amou, os tirou do ermo, deu a palavra para eles. Amém? Essa é a resposta. Não fica filosofando, não. Se perguntarem, você fala, porque Deus se agradou deles. Quem dera Deus se agradasse de ti também, que está contra ele. Não é? Pois é. Simples a resposta, é ou não é? Ó, o Senhor se agradou deles por causa de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés, ainda que em cântico profético, porque esse último cântico de Moisés é profético, ele vai nos revelar uma coisa profunda que aconteceu no passado e que geralmente as pessoas não prestam atenção. E talvez você não tenha prestado. E que nós precisamos entender e prestar muita atenção. Veja em Devarim 32:8, que diz assim: quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Talvez na sua Bíblia esteja escrito o quê? Filho de? Pois é, mas o original, encontrado nos rolos de Qurã, já ouviu falar de Qurã? É o escrito mais antigo que temos, está escrito filhos de Deus. E faz sentido. Porque nesse período que Moisés está falando, Israel não existia ainda. Deu para entender? Ele está falando de um período quando Deus fazia o quê? Distribuía as heranças aos filhos dos homens, as terras. Na sua Bíblia está escrito filho de Israel, mas não é. É filho de Deus. Amém? E faz muito sentido, pois filho de Deus, no Taná, se refere geralmente a quem? Quem são os filhos de Deus? No Taná. Vamos lá em Jó que você vai ver. Jó 1, de 6 a 7. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor. Quem são os filhos de Deus aí? Olha,
Está entendendo, meu irmão? A Bíblia explica a Bíblia. Ó, veio também Satanás. Satanás é o quê? Um anjo. Ó, entre eles, o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Se você olhar no hebraico, esse passear por ela, ele está dizendo o que os reis faziam quando eram dominantes de uma terra. O que ele fazia? Ele visitava a terra, porque a terra é dele. É isso que Satanás quer dizer. Então, aqui, filhos de Deus são os anjos. O que Moisés está nos revelando do passado da humanidade é que depois do dilúvio, que os homens foram lá construir a torre, os homens se multiplicaram na terra e eram de uma só. Presta atenção, se era de uma só língua, era uma só nação. Uma só língua, uma só nação. E nem era separado por continente, era um lugar só. Amém? Então, era uma só nação. Aí o Senhor desce e confunde suas línguas. E aí passa o quê? A ter diferentes nações, porque passou a ter o quê? Diferentes línguas. Eu estava contigo conversando lá, você estava me entendendo, de repente eu comecei a falar, você falou, e o Rafael pirou. Eu não estou entendendo nada do que ele está falando. E aí você falou comigo, eu falei, não estou entendendo. Aí comecei a procurar quem me entendia. Aí me juntei com quem me entendia. E aí, sucessivamente, todas as pessoas. Aí transformou em quê? Em várias nações com diferentes línguas. Deu para entender? Veja isso em Gênesis 11, de 7 a 8. Eia! Deus desce, ó. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua do outro, ó. Pô, estranho negócio. Você estava aqui comigo pegando um tijolo para construir a Torre de Babel. Aí você falou, pega o tijolo, eu entendi. Eu falei, esse cara aí tá doidão. A essa hora da manhã já bebeu? E ele está entendendo assim de mim. Ele fala, o cara aí. Aí virou uma confusão, gente. Você imagina? Aí eu tenho que encontrar alguém para me entender. E as pessoas procurarem as pessoas que um entendesse o outro. E quem entendia, iam ficando juntos. Daí gera as nações na terra. Logo Moisés, em sua canção profética, no livro de Devarim, faz uma declaração sobre a repartição da terra nos seguintes termos. Ó, quando o Altíssimo dividiu as nações, quando ele dispersou os filhos dos homens, ele estabeleceu os limites do povo de acordo com o número dos anjos de Deus. Eita, que estranho, né? Você já parou para pensar nisso? Mas não é estranho não, você vai ver. E obviamente, com o número dos anjos caídos, aqueles que estavam dominando quem? A terra. Que dominaram a terra sob o comando de quem? Chamado quem? Como é que ele foi chamado? Príncipe deste mundo. O conhecido diabo, a antiga serpente, como o próprio Yeshua nos confirma o domínio dele. É ou não é? O que Yeshua fala? Várias vezes. E o príncipe desse mundo está chegando aqui e eu não tenho parte com ele, por isso que eu vou sair. Yeshua está negando que ele é o príncipe desse mundo? Tá não, está afirmando. Você pode ver, tem vários textos, mas só peguei um. João 16, 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ó, príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. E Satanás, ao cair e derrubar o homem, trouxe para o mundo o quê? Muitos anjos. 1/3 dos anjos. Deu para entender? Em vários textos de Yeshua confirma isso. Agora, as relações entre esses dominadores e o alcance de seus domínios
são pouco explicados na Bíblia. Você não vai encontrar muita explicação sobre isso. Certamente, eu vou lá até dizer para você, porque não te interessa saber. Entendeu? É por isso, porque se Deus não botou lá, é porque não te interessa, nem a mim, nem a você. Amém? Mas tem uma coisa, se lermos alguns trechos de Daniel, poderemos ter uma ideia, um entendimento melhor a respeito disso. Ó, em certo momento, o próprio anjo Gabriel, ao vir aqui na terra, em uma missão divina, porque Daniel aplicou seu coração a compreender e a se humilhar perante o Senhor, ele mesmo relata as dificuldades que encontrou ao entrar nos domínios da terra, para cumprir a sua missão. Foi ou não foi? Quem conhece Daniel sabe disso. Ele mesmo contou ao profeta Daniel o que acontecera. É uma história que ele mesmo contou. Daniel 10, de 12 a 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali, presta atenção, com os reis da Pérsia, plural, os reis. Nesse período, quantos reis tinham? Um. Mas ele está dizendo aqui, ó, deixei ali com os reis da Pérsia. Gente, a gente tem que prestar atenção em tudo que está escrito. Por ter tido capacidade de enfrentar o anjo Gabriel por 21 dias, podia ser um homem? Um homem não tem capacidade de resistir a um anjo. Então, certamente, esse príncipe da Pérsia não é um homem. Esse príncipe da Pérsia é o quê? Ainda que caído. É um anjo. Para resistir o anjo Gabriel, só um anjo. Amém? Pois um ser humano não poderia resistir ou fazer frente ao anjo Gabriel. Se só a presença dele, Daniel se prostrou, imagina. Então, ele não está falando de um homem que guerreou com ele, mas está falando de um outro anjo. Ó. Então, vemos claramente um domínio espiritual paralelo se desenrolando nos bastidores da cena mundial. Ó, então, tem o quê? Um governo invisível sobre as nações. Olha aí. Mas, Rafael, a gente não vê. Eu sei. Mas eles exercem poder e autoridade sobre as nações. E parece que, como ocorre na parte visível, o poder desses príncipes é dividido em categoria de maneira um pouco semelhante aos nossos. Claro que não deve ter esse nome, mas mais ou menos como presidente, governador, prefeito, etc. Tem toda uma estrutura sobre aquela nação de governo de anjo caído. Amém? Estão espantados? É isso que a Bíblia ensina. Note no final do versículo, por isso eu chamei a atenção de vocês, que o anjo Gabriel fala, eu o deixei Miguel ali com os reis da Pérsia, no plural. Embora cada nação possua apenas um príncipe como cabeça, há outros que são chamados de reis. Alguns poderiam dizer que esses reis eram os governantes humanos da Pérsia. Não, gente, ele está falando do quê? De coisas de anjos. Mas visto que o texto que vimos é principalmente uma descrição do que ocorre nos domínios dos anjos, o mais provável é que esses reis, no plural, sejam de fato mais anjos caídos que fazem parte desse esquema de poder invisível sobre as nações. Amém? E o Evangelho fala que o príncipe desse mundo os cegou. Ó. Você vê que as nações estão cegas. Você vê que as nações estão sendo convencidas contra Israel. Então há um poder
Não tem nada a ver com história. Há um poder que conduz isso. E a igreja precisa tomar cuidado. Agora, o que quero chamar a sua atenção é que esta estrutura de governo dos anjos caídos sobre as nações aqui na terra vale para todas as nações que existiram ou existem. Você pode até falar assim, poxa, mas Estados Unidos é do bem, mas tem uma potestade lá. Ah, a Rússia é do mal, tem uma potestade igualmente lá. Ah, a China é do mal, tem uma potestade maligna lá. Ah, o Brasil é do bem, tem uma potestade maligna aqui no Brasil também. Em todas as nações que existiram e que existem. E tem uma estrutura governamental dos anjos sobre essas nações. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Isso só não vale para quem? Para Israel. Eita. Só não vale para Israel. Todas as outras nações têm, mas Israel não tem. Mas, Rafael, por que você diz isso? Eu vou te mostrar. Veja o que Moisés canta em Devarim 32, 9. E até o irmão leu aqui. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Ó, Jacó é a parte da sua herança. Jacó é quem? Israel. Não é verdade? Então Israel está dizendo que é o quê? A porção de Yud Revav, do Criador. Pertence ao Criador. Ó, Israel é possessão peculiar, ou seja, especial do Criador. Veja em Êxodo 19:5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então serei a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Porém, como todas as nações têm um anjo caído como príncipe, Israel também tem que ter. Só que como Israel é possessão de Deus, o príncipe que tem lá é um anjo de Deus. Deu para você entender? Rafael, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Vamos lá ver o que Gabriel fala a Daniel, lá em Daniel 10, de 20 a 21. Ainda disse ele, sabes porque eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E ainda eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ó, todos os povos têm. Contudo, eu te declararei o que está gravado na escritura da verdade. Ele está dizendo uma coisa que já estava escrito na verdade de Deus. Olha aí, ó. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, senão Miguel, vosso. Todas as nações têm um príncipe que é um anjo caído, mas Israel não. Ele tem um príncipe, mas é um príncipe de Deus, Miguel, que a gente vai ver em Apocalipse, ele expulsando o diabo e seus anjos. Todas as nações têm essa estrutura maligna sobre elas. Israel não. Você já notou como todas as nações brigam contra Israel? É por isso. Mas tem uma coisa, gente, eu estava hoje de manhã percebendo. Lembra quando Jacó brigou com o anjo? Aí, a palavra fala que o anjo fala com ele, né? Tem brigado com Deus e com os homens e tem o quê? Agora, presta atenção, não se chamará mais, teu nome será? E o que significa isso, Israel? Príncipe de Deus. El é de Elohim. Ele é um príncipe de Deus. E o anjo de Deus que guarda Israel é Miguel. É um arcanjo
E todos esses anjos que governam as outras nações estão abaixo de Miguel. Porque Satanás é um querubim, mas não é um arcanjo. Arque é o maioral de todos eles. É por isso que alguns confundem que Miguel é Yeshua, já ouviu falar? É por causa disso. Porque ele é o maioral entre os anjos, vamos dizer assim. Os outros estão abaixo dele. E Deus determinou que Miguel seja o príncipe de Israel. Diferente de todas as nações que existiram, que existem e por um acaso venham a existir. Enquanto Yeshua não volta, é essa a estrutura que temos sobre as nações. Por isso que a palavra fala que as nações são inimigas de Deus. Todas elas. Amém? Guardou isso? Ao usar a descrição vosso príncipe, fica implícito que o príncipe da nação de Israel é Miguel, que foi descrito nas escrituras como um dos primeiros príncipes. Por isso que Miguel é um arcanjo. Arque. Você já viu? Arque inimigo? São quantos? Um só. Eu não tenho arques inimigos, só o Batman. Porque cada capítulo tem um arque inimigo. Mas arque inimigo significa um. Não, mas tem filme que é o pinguim, eles inventam um monte de arque. Agora, na verdade, Miguel, ele é o topo, né, vamos dizer assim, para a gente entender, dos anjos. E ele é o príncipe que guarda Israel, segundo a ordem divina. E você vai notando que a luta contra Israel é regida por quem? Hein? Pelos anjos caídos. E às vezes você pensa assim, puxa, olha, Israel está sendo bombardeado, morreu o judeu, mataram num atentado em Israel, não sei quantos judeus. Aparece na imprensa, mas isso some. Israel joga uma bomba, matou criança, matou velho, matou mulher, matou isso, destruiu o hospital. Israel é sempre culpado, porque isso é um mover espiritual, isso não depende de intelectualidade, não depende de homem que conhece história ou deixa de conhecer história, isso é um mover espiritual que vai levar as nações gentílicas a irem contra Israel. E aí eu aconselho a você. Quem vai contra Israel, vai contra quem? E não faz bem para a saúde. Não faz. E existem igrejas que cancelam Israel. Existem igrejas que diz que a igreja de Yeshua substitui Israel, que Israel saiu dos planos de Deus. Isso é do espírito de anticristo na terra. Acorda tu que dorme, e Yeshua vos esclarecerá. Isso é maligno. Ah, mas o fulano de tal é tão bonzinho. Mas ele está sendo usado. Gente, já ouviu falar na solução de 2 estados? Que a ONU sugeriu quando devolveu parte da terra a Israel. Quem não quis a solução dos 2 estados? Os árabes. Agora, parece que é Israel que não quis. Olha aí, não olha para o passado. Mas por que não olha para o passado? Não é porque não quer, é porque o espírito do anticristo não permite que olhem. Isso é um mover espiritual, meu irmão. E eu vou dizer para você, um mover poderoso em toda a terra. É poderoso. Porque todas as nações vão ficar contra Israel. Só a igreja verdadeira não vai ficar. E eu tenho, não sei se é boa notícia ou má notícia para você. A verdadeira igreja vai ser
perseguida. Isso é bom ou ruim? Por isso que Yeshua fala que vai ter uma apostasia. Vai ter uma apostasia, porque nem todos vão suportar a perseguição. E nós precisamos compreender essas coisas, precisamos ir a fundo para a gente saber que lado que a gente quer ficar. Você pode escolher o outro lado. Deus não falou com Israel? Eis que dou a bênção e a vida, a maldição e a morte. Ele aconselhou, Israel, escolhe a vida. Nós temos escolhas. Você pode dizer assim, eu não, eu quero ficar com a rapaziada, com o povão. Você pode dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus, todo mundo está querendo, só eu que não quero? Eu não. Isso está em Apocalipse. Você quer ver? Vou mostrar a você. É porque muita gente também não lê Apocalipse. Lê? Tem gente que tem que ter medo. O diabo que faz isso, não é nada complicado, é simplesinho. Presta atenção, olha que coisa clara, gente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher. Quem é a mulher? Isso, você aprendeu de cor. Água como um rio. Para quê? Para fazer que ela fosse o quê? Arrebatada pela corrente. Queria matar Israel. A serpente lançou água para matar Israel. Agora, a terra, porém, acudiu a mulher. Sabe o que quer dizer isso aqui? 1948, antes de 1948, todo mundo matava judeu. Satanás, quando teve no momento de exterminar Israel na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Israel foi plantado em Canaã. A terra acudiu Israel. E aí, os inimigos de Israel vieram 5 exércitos para matar Israel. É a água que a serpente lançou. O que aconteceu? Por causa da terra, a terra engoliu essa água. Israel ficou tranquilo. Então, a terra acudiu Israel. Canaã acudiu Israel. Então, Israel está guardado em Canaã lá. Aí o que acontece depois? Satanás não pode destruir Israel, por isso não precisa ter medo, que não vai destruir. Mas o que vai acontecer? Eu tenho que botar o óculos aqui, que essa letrinha está pequena. Não, mas tem que mostrar, né? O povo entender. Mas a Bíblia é a letra que está errada, não sou eu. Então, a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Yeshua. Amém? Está claro? Eu não sei se isso é boa notícia ou má notícia, você escolhe. Então, meu irmão, voltando aqui, ao usar a descrição vosso príncipe, fica implícito que o príncipe da nação de Israel é Miguel, que foi descrito como um dos primeiros príncipes. Logo, a luta contra Israel é regida e estabelecida pelo príncipe deste mundo e seus anjos caídos que governam as outras nações. E você, não sei se você tem percebido, que todas as nações está começando a nascer um forte antissemitismo, até dentro das nações ditas amigas de Israel. E vai ficar muito forte. Amém? E todos conscientes, ou de forma ingênua, que vão contra o Estado de Israel, lutarão contra o príncipe Miguel e contra o Criador dos céus e da terra. Não preciso nem dizer que você está brigando contra Yeshua, principalmente a igreja que diz que segue Yeshua e luta contra Israel,
está lutando contra aquele que diz que serve. E você já pode notar uma crescente rejeição a Israel em todas as nações. E em tempos de guerra de Israel, fica, para você lembrar, o final da bênção, o que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel em Devarim 33, 26 a 29. Não há outro, ó Jesurum. Jesurum é um nome carinhoso do marido com sua. Ó, quem é o marido de Israel? Pois é. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda. Quem vai ajudar Israel? E na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua, e por baixo estão os braços eternos. Deus guarda até embaixo. Ó. Ele lançou o inimigo diante de ti. O que aconteceu com o povo do Hezbollah? Hein? O que aconteceu com o presidente do Irã, que bateu um vento, o helicóptero caiu? Você está percebendo, meu irmão? Hein? E disse, destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó a sós, na terra de grão e de mosto, e o seu céu gotejará orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Olha aí, ó. Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro. Olha quem socorre. E a espada da tua majestade. Pelo que os teus inimigos te serão o quê? Você vê que Israel desbaratinou Hezbollah e Hamas. E tu pisarás sob as tuas alturas. Se você voltar no texto de Jacó, lutando com o anjo, o final, ele muda o nome de Jacó, e no final ele fala o quê? Abre lá, vai lá ler, gente. Não, abre lá. Não sabe onde é? Pesquisa no celular. Ah, lutaste com o anjo e o quê? Israel prevalecerá. Isso é profético. Israel vai prevalecer. Meu irmão, hoje você tem que escolher em que lado tu vai ficar. Em nome de Yeshua, Shabbat Shalom.